Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz. Vamos dar início a mais uma aulinha, dessa vez da unidade 6, o leste e o sudeste asiático. Beleza? Bom, no leste e no sudeste da Ásia localizam-se países de economias industriais com alto grau de desenvolvimento tecnológico e grande expressão na economia mundial, como o Japão e a China. No entanto, os países que compõem essa região da Ásia têm processos de formação histórica e econômica bastante diferentes. Aí isso gera uma grande diversidade, tanto na economia quanto na questão demográfica, que a gente vai ver para frente. Então vamos pensar em primeiro lugar, o que você sabe sobre a economia do Japão? Né? O Japão é um país que investe em educação e que por isso ele tem grande desenvolvimento científico e tecnológico, né? Ele tem as empresas japonesas que trabalham com a questão de imagem, de produção de imagem, elas são referências no mundo. Por que a China é considerada atualmente uma potência mundial? Né? Então vamos pensar um pouquinho, né? Como é que é a economia chinesa hoje? Né? O que ela vende? O que os chineses vendem para o mundo? Né? Em outros países do mundo isso é vendido também, aqui no Brasil, né? O que a gente prefere, produzir as coisas aqui ou comprar os produtos da China, né? Vocês conhecem os produtos chineses? Vocês conhecem o que é produzido na China, no leste, no sudeste da Ásia? Né? Você acha que todos os produtos que são produzidos lá são ilegais, ou ilegais não, desculpe, são produtos de baixa qualidade, né? Então, no que se baseia a economia chinesa? A China é um dos países que mais polui na atmosfera. Por que você acha que esse país tem grande participação nesse problema ambiental mundial? Vocês acham, em primeiro lugar, que a China é um país poluente? Né? Se que ela polui, que ela lança, que ela emite gases para a atmosfera? Você já ouviu falar em tigres asiáticos? O que você sabe sobre eles? Então, tudo isso a gente vai ver nesta unidade. Porém, na aula de hoje a gente só vai ver sobre o Japão. Então, observe essa imagem aí. Né? Vamos pensar um pouquinho sobre ela. Quando eu vi essa imagem, eu cheguei a me assustar, né? Eu olhei assim e falei assim, caramba, né? Os carros nem conseguem chegar na faixa de pedestre de tanta moto. Mas por que é assim? Né? Vocês já pararam para pensar por que tem tanta moto nesses países? Né? Que elementos na foto permitem associá-lo ao continente asiático? O que dá para a gente ver ali e associar isso ao continente asiático? Países do leste e do sudeste asiático, em especial Japão e Coreia do Sul, se destacam mundialmente pelos altos investimentos em tecnologia e inovação e pela produção industrial de mercadorias sofisticadas, como veículos motorizados que são exportados para todo o mundo. Na opinião de vocês, qual que é a importância disso, né, desses países e por que eles conseguem investir em ciência e tecnologia? Bom, vamos conhecer um pouquinho sobre o Japão. Então, as primeiras informações que a gente precisa saber. É um país de pequena extensão territorial. Todas as saídas são para o mar. Possui ausência de recursos naturais, minerais e energéticos. É um país montanhoso, né, principalmente no centro. É formado por 4 ilhas principais e uma série de pequenas ilhas. Tem pouca quantidade de terras aráveis. Passou pelo processo, né, pelos eventos de Hiroshima e Nagasaki, das bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial, possui elevados índices de alfabetização e ótima qualidade de vida, é o país mais desenvolvido da Ásia. Então essas são características gerais sobre o Japão que a gente precisa saber. Então a localização. Observe ali, né, o Japão ele está bem no, bem no leste da Ásia, né? Então está bem aqui no leste, tá bom? Formado por 4 ilhas principais: Hokkaido, Honshu, Kyushu e Shikoku, que eu acho que não está por aqui, tá? Está para baixo aqui. Beleza?
Então são as 4 ilhas principais que formam o Japão. Kyushu, desculpe, está aqui em cima, e Shikoku está aqui, desculpa. Tá? Vejam que Tóquio está nessa aqui, que é Honshu, que é a maior ilha, tá? As principais cidades, então Osaka, Hiroshima, Nagoya, Yokohama, tá? Todas elas estão nessa ilha aqui chamada de Honshu, tá? Observe que está bem próximo da Coreia do Sul e da Coreia do Norte. Vocês vão ver mais para frente que eu vou comentar com vocês que o Mar do Japão aqui ele é um importante ponto de disputa territorial, tá, entre a Coreia do Norte e o Japão. Quadro econômico. Então, o PIB japonês é de 4,3 trilhões de dólares. Tá? Suas principais indústrias são automotivas, pesqueiras, eletroeletrônica, de aço, construção naval, química e de alta tecnologia informática. E eles exportam principalmente equipamentos de transporte, veículos, produtos químicos e eletroeletrônicos. Já importam, você veja só, eles importam matéria-prima que eles não têm, né? Então comida, recursos naturais, recursos minerais, combustíveis que eles não conseguem produzir dentro, têxteis e alimentos. Bom, o Japão ele criou, né, um sistema de modelo de produção industrial substituindo o Fordismo chamado Toyotismo. Então ele surge após a Segunda Guerra Mundial, que o Japão saiu derrotado. Então o que ele precisou fazer? Adaptar a sua indústria para a realidade, né? E aí, né, ele fez várias reformas dentro do país, né? O governo precisou, né, da ajuda de outros países aí, né, com o Plano Colombo, por exemplo, que foi de reconstrução do Japão. A produção ela é flexível, ou seja, ela é por demanda. A fábrica funciona como um organismo onde tudo funciona por grupos de trabalho, ou seja, não é mais dividido em série a produção, né? Você forma grupos de trabalho e esses grupos produzem um produto, tá? Vamos imaginar um carro, então um grupo de pessoas produz um carro, outro grupo de pessoas produz outro carro, tá? A mão de obra ela é qualificada, ela não é mais especializada, ela é qualificada. A pessoa faz todo o processo, ela conhece todo o processo de produção. Acaba aquele negócio da alienação do trabalho pelo Fordismo, onde você só faz uma função, né? É, ela economiza recursos porque produz por demanda, já que não tem estoques. Então, se não tem estoque, não tem prejuízo, não tem despesa. Então, você produz, você utiliza a matéria-prima conforme o pedido do mercado, o pedido das pessoas. Tá? Dá a possibilidade de você escolher os produtos e acompanha a tendência global e de consumo. Então, por exemplo, você não vai produzir um celular por estoque, né? Sendo que daqui a alguns meses ele já vai estar ultrapassado, né? Com uma tecnologia ultrapassada. Então, eles produzem por demanda, tá bom? E aí, sobre a questão populacional, observem ali nessa pirâmide etária que o Japão ele é um país que tem uma baixa natalidade, ou seja, né, nascem poucas pessoas, a base da pirâmide ela é estreita, tem uma elevada expectativa de vida, ou seja, hoje é o país que tem a maior expectativa de vida, com 83 anos em média. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil a média de vida é 75 anos, 76 anos. Né? No Japão é de 83 anos, então é o país que tem a melhor expectativa de vida. E aí vocês podem ver que o topo da pirâmide ela é larga, né? Assim como a parte dos adultos, né? Também é larga. Então, a gente vê que a tendência dessa pirâmide é que a base se estreite, por quê? Porque nascem poucas pessoas. E aí existe uma preocupação recorrente, que é com a previdência social, já que a população adulta e idosa ela vem crescendo muito. Tá? Ele é o país com o maior percentual de idosos no mundo.
Relações com seus vizinhos. O Japão mantém boas relações políticas com os Estados Unidos. Ele não é bem um vizinho, mas está dividido pelo Oceano Pacífico. Eles têm uma relação intensa de comércio, por isso que eu resolvi colocar aqui. Né? Com a China, país vizinho, o Japão tem relações historicamente turbulentas, já passaram por grandes conflitos, principalmente no final do século XIX, início do século XX. Tá? Hoje, economicamente, eles se entendem, tá? Mas ainda existem alguns resquícios de problemas territoriais ali, de disputas territoriais, né? Geopolíticas. O Japão enfrenta uma intensa situação política com a Coreia do Norte, muito tensa, em razão de testes de mísseis realizados pelo país vizinho, né, e aí com interferência dos Estados Unidos, né, e os Estados Unidos, né, ele declara um apoio ao Japão, né, e o Japão fica nessa questão, né, de desconfiança em relação a esses testes da Coreia do Norte no Mar do Japão, já que a Coreia do Norte lança seus mísseis por cima das ilhas do Japão, né? Então gera preocupação. Então a relação ela é bem turbulenta. Então, para a gente entender, as relações econômicas com seus vizinhos são boas, né? Com exceção da Coreia do Norte ali, e as relações políticas com a China e com a Coreia do Norte de vez em quando tem um atritozinho, tá? Bom, o que vocês vão fazer? Vão responder um formulário, né, nas atividades de vocês, e eu vou querer que vocês visitem o site do Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil. Vocês vão olhar as fotos e lá no formulário, vocês vão descrever os aspectos visuais importantes sobre os costumes e as atividades econômicas praticadas. Vocês vão poder olhar as fotos, o acervo, né, de obras de arte que tem nesse museu histórico, fazer o olhar digital, tá certo? Então eu quero que vocês olhem tudo. Ótimo, pessoal. Vamos às atividades então. Vocês vão responder o formulário agora e não esqueça de marcar a atividade como concluída, senão eu não recebo a resposta do formulário. Beleza? Um grande abraço para vocês e até mais.